Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui à nossa aula de português de hoje. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 2, tá bom? No livro de vocês, na página 22, modo imperativo, ok? Vamos nos deter hoje a esse modo, né, imperativo. Ele é um modo verbal, né, que expressa ordem, convite, solicitação, conselho, pedido. Então, vão ser sempre verbos, né, que tem esse poder, né, de dar uma ordem, de fazer um pedido, tá certo? Por isso que ele recebe esse nome de modo imperativo. Vamos ver aqui a definição, tá bom? Então, mais uma vez, modo imperativo é o modo verbal usado para expressar ordem, convite, pedido, solicitação, conselho, comando, entre outros. Tá bom? E aí, fazendo aquela lembrança, né, que os modos verbais são 3. É o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá bom? E aí, vamos ver aqui, o modo imperativo, né, que é o tema da nossa aula hoje, ele ainda pode ser de 2 tipos. Ele pode ser o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, por mais que ele seja um modo verbal que expressa ordem, tá? Que expressa comando, que faz um pedido, ele ainda pode ser afirmativo ou negativo, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos que aí vocês vão ficar mais de fácil compreensão quando a gente se depara, né? Começa a ver através de exemplos, tá bom? Então, vamos aqui. Quando eu falo assim, fecha a porta agora, né, eu estou expressando uma ordem, dando essa ordem. E o verbo aí que está trazendo essa ordem, justamente o verbo feche, né, que vem do verbo fechar, tá certo? Outro exemplo aqui, evite alimentos gordurosos. Eu estou dando conselho, tá bom? Para você evitar, né, alimentos gordurosos, evite refrigerante, tá bom? Evite frituras, enfim. E aí eu utilizo mais uma vez o verbo, né, nesse modo imperativo, né, que tem todo esse poder de comando, de ordem, tá certo? Evite. Por mais que aqui o sentido da frase, da oração seja um conselho, mas o verbo, né, evite, tem esse poder imperativo. Por isso que são verbos utilizados aqui dentro do nosso modo imperativo, tá bom? E aí tem aqui assim mais um exemplo. Entregue-me a sua receita médica. Uma solicitação, né, para você me entregar a sua receita médica, mas esse entregue, né, de entregar, também tem todo esse poder, né, de expressar ordem, tá bom? Tem todo esse verbo imperativo. Escreva-se no Enem, né? Aqui um exemplo de uma oração fazendo um pedido. Escreva-se, né, no Enem, para você fazer o Enem esse ano, ou próximo ano que vem. Enfim, eu estou, né, fazendo esse pedido, mas o verbo aqui, né, nesse modo imperativo, né, escreva-se. Até a pronúncia desses verbos, quando você vai pronunciar, ele já tem aquela autonomia, aquele poder, né, dele, que já é peculiar desses verbos, né, no modo imperativo. Tá bom, galera? Vamos continuar aqui. E aí nós temos aqui mais alguns exemplos, né? Pare imediatamente. Estou, né, fazendo essa ordem, dando essa ordem. Pare imediatamente. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o ponto de exclamação. Dentro de um modo imperativo, uma oração que esteja dentro do modo imperativo, além do verbo, né, trazendo todo essa imponência, né, de ordem, no caso aqui pare, eu também posso fazer a utilização, né, da pontuação, no caso aqui o ponto de exclamação. Então fica aquela coisa mais, fica aquela oração, né, aquela ordem mais enfática, tá bom? Pare imediatamente. Então tem todo, aí junta isso com a entonação da sua voz, né, quando você está pronunciando, né, essa oração então fica realmente uma oração dentro desse modo imperativo, tá certo? E aí aqui assim, arrume essa bagunça, típico, né, da mamãe aqui falando, a mamãe aí falando para vocês, né? Arrume essa bagunça,
né, dando aqui também essa ordem para você arrumar aí a bagunça do seu quarto. Com certeza também o verbo, né, arrume, também tem todo essa imponência, né, de ordem, tá certo? Dentro do nosso modo imperativo. Mas o exemplo aqui, né, aqui já é convite, mas também pode também ter esse viés de ordem. Venha, você é meu convidado. Eu posso utilizar aqui mais uma vez o verbo venha, né, com ponto de exclamação, tá certo? Tanto para fazer esse convite, né, como também de um modo, dependendo, como eu falei para você, dependendo da entonação, né, da minha voz na hora de pronunciar, né, essa oração, pode também já ter todo esse sentido de ordem, tá certo? Venha, você é meu convidado. Então aqui eu tenho uma oração que pode ter esses dois sentidos, depende do contexto aonde ela for colocada, inserida, tá bom? E aí aqui assim nós temos assim, justifique a sua resposta. Estou lhe dando, né, um comando ou orientação. Acontece em um dos nossos livros didáticos, né, onde tem lá uma pergunta, né, para você colocar a sua resposta, e também ele pede para você justificar o porquê que você colocou aquela resposta. Então, no caso aqui, ele está lhe dando um comando, lhe fazendo uma orientação, né? Justifique a sua resposta através desse verbo, né, no modo imperativo, tá certo? E aí, o modo imperativo afirmativo, ele é derivado do modo indicativo e subjuntivo do presente. Eu acabei de dizer para vocês que os modos são modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E para mim formar o modo imperativo, eu vou precisar do indicativo e do subjuntivo, tá? No presente. O presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Então, eu preciso primeiro fazer a conjugação do verbo dentro do modo, né, indicativo e subjuntivo no presente, para então fazer a minha conjugação no modo imperativo, tá certo? Vamos ver aqui mais adiante. E aí, como também eu falei para vocês, né, que o modo imperativo ele pode ser afirmativo e negativo, assim como fica propriamente subentendido, né, o próprio nome. O imperativo afirmativo é aquele que utiliza uma ordem, né, afirmativamente, né, uma coisa assim, positivamente, enquanto que o imperativo negativo já vai dar uma ordem, né, negativamente, já vai utilizar tanto de verbos, né, no modo imperativo, mas também de outros elementos para fazer com que essa oração ela fique no imperativo negativo, tá certo? Então vocês vão ver um pouquinho mais na frente essa diferença, né, já que vocês viram aqui anteriormente, né, as orações no modo afirmativo, né, e vocês vão ver um pouquinho mais na frente no modo imperativo negativo, tá bom? O que é que muda aqui nas orações do modo afirmativo para o modo negativo, tá bom? E aí aqui assim, vamos lá ver aqui, o modo imperativo afirmativo ele é derivado, né, do modo indicativo e subjuntivo do presente. Por que ele é derivado, professora? Porque ele, para se formar o meu modo imperativo, eu vou precisar, né, da conjugação do modo indicativo e do modo subjuntivo, tá certo? Não é nada muito difícil não, de forma nenhuma. Pelo contrário, é muito fácil quando você faz a conjugação, é muito tranquilo para você fazer, tá certo? E aí, como eu falei, né, que eu preciso primeiro fazer a conjugação no modo indicativo e no modo subjuntivo no presente. E aí as pessoas, no caso aqui, as pessoas tu e vós no indicativo, certo? No indicativo, no modo indicativo, o tu e o vós, quando ele vai para o imperativo, na conjugação ele vai perder o S, tá? É a diferença que tem. No modo indicativo, né, o verbo ele está lá conjugado, tu e o vós, ele tem a terminação com S. Aí essas pessoas, o tu e o vós, vai para o imperativo e no meio do caminho ele perde o S, tá? Essa é a grande diferença que tem aí, a mudança.
Já as demais pessoas, ele, nós e eles, ele vem do subjuntivo, tá bom? Então, percebam aí, as duas pessoas, tu e vós, né, vem lá do indicativo, tá bom? Você fez lá a conjugação, né, do indicativo, do subjuntivo, tá bom? Aí, por último, você vai fazer a conjugação do imperativo. Aí você pega as pessoas tu e vós, lá do indicativo, conjuga aqui no imperativo. Vai fazer qual a única alteração, professora? Vai perder o S. As pessoas, ele, nós e eles, que vai vir lá do subjuntivo, você vai conjugar da mesma forma aqui no imperativo. Não vai alterar a conjugação do verbo, tá certo? Vamos ver na prática como é que isso acontece para ficar melhor para vocês compreenderem, tá bom? E aí, gente, mais uma vez, tá? Ó, o nosso módulo 2, página 22, tá certo? Modo imperativo, tá bom? Aqui, a página 23 já tem essa explicação que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Ó, presente do indicativo, ó, subjuntivo, tá certo? Para formar, então, o imperativo. Acompanha aí no livro de vocês, tudo bonitinho. Tá certo? Então, aqui eu tenho a conjugação do verbo estudar. Como é que fica, professor, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo? Porque a partir da conjugação, né, do caso aqui, o verbo estudar, e pode ser qualquer verbo, mas eu escolhi aqui o estudar, tá bom? A partir da conjugação do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, eu vou fazer o meu imperativo afirmativo, tá bom? O imperativo afirmativo. E aí eu tenho aqui, eu estudo, tu estudas, aí lembre lá que eu acabei de falar do S, o tu, né, e o nós. Lembram disso? Eu acabei de falar para vocês, ó, tu e vós, desculpa, tu e vós, presta atenção, tá? Então, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Aqui eu estou, né, conjuguei no presente do indicativo. Vamos aqui ver no subjuntivo. A gente sabe que, retomando um pouco aqui os nossos conhecimentos, o indicativo, o modo indicativo, é aquele modo que te dá certeza do que está acontecendo. Tá? Então, eu estou te transmitindo a certeza de que eu estou estudando, tá bom? Que tu está estudando, que ele estuda. Então, o modo indicativo, a característica dele é essa, tá bom? De certeza. Diferentemente do subjuntivo. No modo subjuntivo, eu não tenho essa certeza, eu tenho uma possibilidade, tá certo? Uma hipótese. Por isso que a gente coloca, né, na hora da conjugação, a questão do que, né? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Então, diferentemente do indicativo, o subjuntivo ele não te dá aquela certeza, tá bom? Que as coisas, né, vão acontecer. Talvez aconteça. Então, é uma hipótese, tá certo? Então, fazendo essa conjugação, né, do presente do indicativo para o subjuntivo, aí você vai, então, fazer, derivar o seu imperativo afirmativo, tá bom? O afirmativo. Então, vamos lá como é que fica. Fica assim, estuda tu, estude você, estudemos nós, estudais vós e estudem vocês. E aí, vocês podem estar perguntando assim, mas professora, tá uma coisa errada aí. Por que não tenho eu? Por que não tem a pessoa eu? E aí eu digo para vocês, quando se fala na questão do imperativo, já que é um modo de expressar ordem e comando, como é que eu vou expressar uma ordem ou comando para mim mesma? Não dá, né? Então, quando você for conjugar um imperativo, tanto afirmativo como negativo, não se conjuga a primeira pessoa do singular, no caso o eu, tá bom? Não se conjuga, então aí você já sabe. Isso vale tanto para o imperativo afirmativo como para o imperativo negativo.
não se conjuga a primeira pessoa do singular, o eu. Por quê, professora? Porque eu estou diante de um modo que expressa ordem, que dá comando. Como é que eu vou dar uma ordem, um comando para mim mesma? Tá bom? Então, não se conjuga, tá certo? E aí, outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês é que... Aí vocês também podem estar me perguntando assim, mas professora, por que é que o... Vamos retomar aqui um pouquinho. Por que é que o vós, né, no caso aí, vira você, quando vai conjugar o imperativo afirmativo? E eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez para isso que eu falei para vocês anterior. Tu estudas, vós estudais. Percebam o S no final. Quando eu venho para cá, quando eu venho para cá, o tu estudas, não é estudas? Ó, perdeu o S, tá certo? Ficou só estuda, tá certo? Vós, a mesma coisa, ó. Estudais, tá certo? Perdeu o S, fica só estudai, tá bom? Então, essas duas pessoas, mais uma vez recapitulando, o tu e o vós vai vir aqui, ó, do modo indicativo, tá bom? Para você fazer o seu modo imperativo afirmativo. Essas duas pessoas vêm conjugadas de lá, só que sem o S. E as outras pessoas, né? Você, nós e vocês, vem lá do modo subjuntivo, tá bom? Vem aqui, ó, nós, eles, do modo subjuntivo. Aí você pode estar, né, me perguntando aqui, mas professora, por que que o ele, né, se transforma em você e o ele se transforma em vocês? Bom, é assim, a questão do ele está em terceira pessoa, né? Então não posso dar uma ordem diretamente para uma terceira pessoa, tá certo? Então eu tenho que dar para você. Então por isso que o ele, né, ele vem lá do modo subjuntivo, tá certo? Mas quando ele vem para o imperativo, ele se transforma em você, porque eu tenho que dar uma ordem diretamente para você, já que eu não estou diante de um modo imperativo, de ordem, de pedido, de comando, eu não posso fazer isso para uma terceira pessoa. No caso aí o ele e o eles vai estar em terceira pessoa. Então eu tenho que dar essa ordem, esse comando diretamente para você, tá certo? Então as pessoas aqui mudam por conta disso. E outra coisa, o você, ele é o pronome de tratamento, tá bom? Então ele cabe perfeitamente aqui na conjugação, tá bom? Então o imperativo afirmativo, ele tem essa peculiaridade. Tá certo? Mais uma vez falando, o imperativo afirmativo, ele é formado a partir do indicativo e do subjuntivo, tá bom? As pessoas tu e vós vêm conjugadas lá do meu indicativo para me formar aqui o meu imperativo. Perco apenas o S na conjugação. As outras pessoas vêm diretamente do meu subjuntivo, mas quando eu trago as outras pessoas do meu subjuntivo aqui para o imperativo, o ele e eles, né, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, tá, perdem, né, eles se transformam, melhor dizendo, em você e vocês, porque eu preciso passar essa ordem, tá bom, assim, diretamente, tá certo? Então, são regrinhas, assim, que falando assim, vocês podem estar achando até complicado, mas quando vocês forem fazer as atividades, vocês vão ver que é muito de boa, tá bom? E aí, aqui a questão do presente do subjuntivo para me formar o imperativo negativo. Olha, enquanto que o imperativo afirmativo, a formação dele é o modo indicativo e o modo subjuntivo, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Eu preciso desses dois modos, né, no presente para me formar o meu imperativo afirmativo. Já o imperativo negativo, eu só vou precisar do presente do subjuntivo, tá certo?
Mais uma vez recapitulando. Para me formar o meu imperativo afirmativo, eu preciso dos dois modos, presente do indicativo e presente do subjuntivo. Por quê, professora? Porque do presente do indicativo, eu vou levar as pessoas tu, né, e vós, tá bom? Conjugados lá pro meu presente, pro meu imperativo afirmativo. E as outras pessoas, né, ele, nós e eles, eu vou trazer lá do meu presente do subjuntivo, tá bom? Já o imperativo afirmativo, eu só vou precisar do presente do subjuntivo. Então, ainda vai ser mais fácil para mim fazer ele, para mim conjugar ele, tá certo? E ainda continuando aqui no verbo estudar, vamos lá. Que é o presente do subjuntivo. Como é que fica? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. E aí eu transfiro, né, o do presente do subjuntivo para o imperativo negativo, tá certo? E aí fica assim: não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós e não estudem vocês. Ora, eu estou diante do imperativo negativo, por isso há o acréscimo aqui do não, o que não tinha lá no imperativo afirmativo, tá certo? E mais uma vez, como eu falei para vocês, não se conjuga a primeira pessoa do singular, o eu, porque eu não posso dar uma ordem, tá certo? Já que eu estou diante de um modo, tá bom? Imperativo, que expressa ordem, comando, eu não posso dar uma ordem para mim mesma. Então, tanto no imperativo afirmativo como no imperativo negativo, eu não conjugo a primeira pessoa do singular, no caso, o eu, tá certo? Então, percebo que a mesma formação, né, do presente, do subjuntivo, eu vou trazer aqui, ó, é a mesma formação do verbo, a mesma formação eu trago para o imperativo negativo. Mas como estou diante de uma negatividade, tá certo? De um imperativo negativo, eu preciso acrescentar aqui o não, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí, como eu falei para vocês lá no início da aula, eu demonstrei para vocês orações, né, no imperativo afirmativo, eu trago aqui para vocês uns exemplos de oração no imperativo negativo. Então, o que é que vai fazer com que essa oração fique imperativo negativo? É justamente o acréscimo não só do verbo, né, no modo imperativo, mas também aqui o advérbio, né, de negação, no caso aqui o não. Então, não venha agora, não coma tão depressa. Então, estou expressando uma ordem, tá bom? Através desse verbo, né, venha, que já tem esse modo imperativo, já tem todo essa expressão de modo de verbo que esteja no modo imperativo, mas também acrescentado do advérbio, né, negativo, de negatividade, então já fica no imperativo negativo. Então, mais uma vez, não vem agora, não coma tão depressa, não espere por mim. Então, são todos modos aí, orações que estejam no modo imperativo, no caso aqui, negativo. Jamais, também mais uma vez aqui, né? O jamais como um advérbio aqui também, tá certo? Trazendo também essa negatividade, né? Jamais deixe de arrumar o seu quarto, nunca converse com estranhos, tá bom? Então aqui, além do não, né? Também temos o jamais, o nunca e também outros elementos que você junta, né, com esses verbos no modo imperativo para fazer com que a sua frase fique, né, no imperativo negativo, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, falando assim, sem conseguir estar demonstrando através de exemplos, pode até parecer um pouco complicado para vocês o conteúdo, mas não é. Quando vocês forem para o livro praticar, vocês vão ver que é muito de boa, né, conseguir trazer, pegar o modo presente do indicativo, presente do subjuntivo, para formar o imperativo afirmativo. Depois pegar o presente do subjuntivo e formar o imperativo negativo.
tá bom? E aí, assim, gostaria muito que vocês fizessem as atividades da página 22, tá certo? Até a página 28, para completar esse conteúdo, para vocês conseguirem, né, aprender esse conteúdo, tá certo? E na aula seguinte a gente faz a correção, tá bom assim? Então, cheiro a todos, até a próxima aula.